Parece que os cientistas encontraram um estranho objeto no espaço e não têm certeza se é uma estrela ou um planeta. O que sabemos é que ele está localizado a 1.400 anos-luz de distância de nós, e isso nos faz questionar o que achávamos que sabíamos sobre o universo. Vou explicar o dilema aqui. Podemos dizer se algo é uma estrela ou um planeta, considerando a massa ou a quantidade de material que possui. As estrelas têm muita massa, o que lhes confere uma forte gravidade que as comprime com força. Essa compressão cria altas temperaturas em seu interior, fazendo com que brilhem intensamente. Os planetas têm menos massa, portanto sua gravidade é mais fraca. Eles não sofrem a mesma compressão ou altas temperaturas que as estrelas. Em vez disso, brilham porque refletem a luz de seus astros, como a nossa bela Terra faz com o nosso Sol também. E esse objeto esquisito está em algum ponto intermediário, pois o consideramos uma anã marrom. Esse é um tipo especial de protoestrela grande e gasosa. As anãs marrons geralmente são como Júpiter em termos de atmosfera, só que muito maiores em tamanho, cerca de 13 a 80 vezes. Se uma delas tiver mais de 80 vezes a massa de Júpiter, pode começar a queimar hidrogênio comum, semelhante às estrelas. Isso é o que geralmente faz com que elas brilhem intensamente. Mas, normalmente, as anãs marrons não são tão quentes quanto as estrelas. Sua incapacidade de queimar hidrogênio lhes rendeu até mesmo o apelido de fracassadas. Elas queimam a cerca de 2.200 graus Celsius, o que é mais frio do que a maioria. Mas esse objeto desafia a norma. Sua temperatura chega a incríveis 7.700 graus Celsius. Vamos colocar isso em perspectiva. O dia mais quente da história foi registrado no Vale da Morte, na Califórnia, há mais de 100 anos, com uma temperatura de 57 graus Celsius. As pessoas daquela época devem ter se sentido como se estivessem derretendo junto com tudo ao seu redor. Agora, imagine chegar mais perto do Sol, como em uma viagem a Vênus. Esse planeta pode atingir temperaturas insanas de 460 graus Celsius. Mas não se trata apenas da distância. Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas ainda assim é mais frio do que Vênus, que é extremamente quente devido ao efeito estufa. Você sabia que Vênus poderia ter sido um lugar maravilhoso para se viver há muito, muito tempo? Ou pelo menos para abrigar qualquer forma de vida. Mas, em algum momento, ele começou a reter dióxido de carbono e acabou criando esse forno de poluição espessa que não libera calor. É por isso que é tão difícil explorá-lo. O máximo que uma sonda conseguiu durar ali foi 2 horas. Mas ei, isso é mais do que eu consigo fazer no trabalho. E aí eu derreto. Bem, voltando. Sim, você chega ao Sol, com uma superfície que queima a incríveis 5.500 graus Celsius. E o que é fascinante é que essa estranha estrela marrom de que estamos falando é mais quente ainda. Quero dizer, não mais do que o núcleo do Sol, cujas temperaturas chegam a 15 milhões de graus, mas ainda assim é muito impressionante e incomum que uma anã marrom seja tão quente. Pelo menos foi o que todos pensaram até perceberem por que isso estava acontecendo. Ela está notavelmente próxima de outra estrela que se enquadra na categoria das anãs brancas. Elas estão tão próximas uma da outra que nossa misteriosa amiga faz uma órbita em torno de sua companheira anã branca em apenas 2 ou 3 horas. Ufa, como estaríamos velhos lá! Por estarem tão próximas, estão travadas tidalmente, como a nossa Lua e a Terra. Isso significa que um lado dessa anã marrom está sempre voltado para a anã branca e o outro está sempre na escuridão. Por essa razão, nossa anã marrom é superaquecida em apenas um lado. Portanto, seu lado diurno é o que nos confundiu, enquanto a temperatura no lado noturno é o que se espera de uma estrela como essa. Mas essas condições extremas não irão durar muito tempo. Uma temperatura tão alta faz com que as moléculas da atmosfera da anã se quebrem em átomos individuais. E enquanto isso ocorre, essa anã marrom está desaparecendo lentamente. E se você acha que essa é quente, o que diria de Eta Carinae? Ela está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de distância da Terra e pertence a um grupo de elite de estrelas que chamamos de variáveis azuis luminosas. Um astrônomo anotou pela primeira vez no século 17, mas naquela época era apenas uma estrela comum de brilho médio. Quase 200 anos depois, outro astrônomo a observava, mas dessa vez estava muito brilhante, uma das mais brilhantes do céu. Alguns anos depois, ela atingiu o nível mais alto de brilho em um grande evento chamado de Grande Erupção. Quando isso aconteceu, podia ser facilmente vista no céu noturno.
e liberou muita luz, tanto quanto a emitida em uma explosão de supernova. Então, permaneceu assim por alguns anos, o que não é o que geralmente acontece com estrelas que explodem. Depois que a festa atingiu seu auge, ela decidiu que era hora de ir embora. No entanto, ainda está hesitante, portanto, continua viva, só que mais fraca do que antes. Há também uma nebulosa ao redor da Eta Carinae. É uma concha feita de gás e poeira que se formou durante a grande erupção que até bloqueou parte da luz da estrela. A Eta Carinae é um sistema estelar binário. Isso significa que há duas estrelas que orbitam em torno uma da outra. Uma tem uma temperatura de cerca de 14.700 graus e a outra de menos 34.650 graus. A principal do sistema Eta Carinae, que é a mais maciça das duas, é 100 vezes mais pesada que o nosso Sol. Devido à sua enorme massa, os cientistas preveem que ela poderá eventualmente explodir em um evento poderoso conhecido como supernova, mas somente daqui a vários milhares de anos. Então, a essa altura, você já deve ter adivinhado qual é a coisa mais quente do universo. Tcharam! A supernova é o que nos diz que a vida de uma estrela chegou ao fim. Estamos falando das explosões mais poderosas do espaço. Elas acontecem quando uma estrela que é entre 8 e 40 vezes mais massiva que o nosso Sol entra em colapso. Seu núcleo não consegue mais criar energia suficiente por meio de um processo chamado fusão, de modo que o astro não consegue nem mesmo lidar com sua própria gravidade. É como um esgotamento estelar, uma que trabalha demais e não consegue lidar com isso, e seu núcleo entra em colapso. Durante uma supernova, as temperaturas no núcleo podem ficar 6.000 vezes mais altas do que no núcleo do Sol. Ou às vezes, um tipo específico de estrela chamado anã branca reinicia repentinamente sua fusão nuclear e BAM! Temos uma supernova novamente. A de Kepler ocorreu no início do século 17 e foi o último evento do gênero realmente grande que observamos diretamente da Terra. Em média, as supernovas em nossa galáxia ocorrem 3 vezes a cada século. Quero dizer, também tivemos uma menor em 1987, quando uma supergigante azul explodiu em uma das galáxias satélites da Via Láctea, que conhecemos como a Grande Nuvem de Magalhães. Essa explosão foi tão forte que as pessoas puderam observá-la a olho nu, embora estivessem incrivelmente longe. O fenômeno ocorreu a 168 mil anos-luz de distância daqui. Que assunto para os dias de verão, não é? Mas veja só, também podemos falar sobre a coisa mais quente que as pessoas já criaram, feita em um lugar surpreendente, a Suíça. Não estamos falando de um super chocolate quente. Um grupo de cientistas de lá criou uma sopa subatômica chamada plasma de quark gluon. Nesse experimento, a temperatura ficou 250 mil vezes mais quente do que o núcleo do Sol. O objetivo era recriar as condições que existiam logo após o Big Bang, quando o universo ainda estava em um estado de caos. Ok, vamos nos tornar ainda mais extremos. Em teoria, as coisas podem ficar ainda mais quentes. Você já ouviu falar da temperatura de Planck? É incrivelmente quente, com números tão altos que nem podemos imaginar. Uma supernova é como um chá morno comparado a essa loucura. E quem sabe o que a matéria faz nessas temperaturas? Muito bem, já terminei. Agora vamos levá-lo de volta ao seu universo normal. Tchau! Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo.
Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas?
parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando, no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Imagine algo tão poderoso que poderia romper os átomos de seu corpo em uma fração de segundo. Esse algo está correndo silenciosamente pelo espaço. Não está extinto, não está vivo, está preso no meio. Se esse monstro aterrorizante estivesse se movendo em direção à Terra, estaríamos condenados. Então, será que é isso? Os astrônomos descobriram um objeto espacial rápido e poderoso passando pela nossa galáxia Via Láctea a mais de 177 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer foguete que já fabricamos. Esse bizarro objeto espacial recebeu o nome de Estrela Zumbi. Tudo porque ele é a parte restante de uma estrela que morreu há muito tempo, mas ainda está se movendo. Essa estrela zumbi é um tipo de objeto chamado magnetar, uma bola super pequena e super pesada do tamanho de uma cidade, mas mais pesada que o Sol. Isso a torna um dos objetos mais densos do espaço. Somente os buracos negros são mais densos. Ei, não vamos nos esquecer de mim. Os magnetares também têm um campo magnético incrivelmente forte. O do nosso zumbi é 100 trilhões de vezes mais forte do que o da Terra. Isso é tão forte que, se o magnetar chegasse perto da Terra, poderia destruir todos os cartões de crédito do planeta apenas com seu magnetismo. Apenas com seu magnetismo. E não poderíamos mais fazer compras. Além disso, se uma pessoa chegasse muito perto de um magnetar, cerca de 1000 quilômetros, ele poderia separar seus próprios átomos. E eles não poderiam mais fazer compras. Felizmente, esse magnetar está muito distante e não está se aproximando de nós. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele estava a cerca de 15.000 anos-luz de distância da Terra. Essa é uma distância enorme, portanto você ainda não precisa se preocupar com a desconexão de seus átomos. Os astrônomos avistaram o magnetar zumbi pela primeira vez em 2008, e como apenas cerca de 30 magnetares são conhecidos em nossa galáxia, essa foi uma descoberta rara e sortuda. Os cientistas usaram telescópios espaciais como o Hubble e o Gaia para observá-lo ao longo do tempo. Foi assim que descobriram que ele estava se movendo muito mais rápido do que pensavam. Agora, os astrônomos estão tentando descobrir como essa estrela zumbi recebeu um impulso tão grande. A princípio, eles pensaram que, como a maioria dos magnetares, esse nasceu quando uma estrela gigante explodiu em uma supernova, e o núcleo remanescente se tornou uma estrela de nêutron superdensa. De acordo com a teoria deles, isso poderia ter acontecido perto de algo chamado remanescente de supernova HB9.
Isso faria sentido, pois a maioria dos magnetários é criada dessa forma. Porém, quando rastrearam seu movimento, descobriram que a estrela zumbi estava se movendo muito rápido e indo na direção errada para ter vindo da HB9. Eles rastrearam sua trajetória por milhares de anos no passado e ainda não conseguiram encontrar nenhuma estrela em explosão ou aglomerado de estrelas de onde ela poderia ter vindo. Isso significa que os cientistas agora têm mais um mistério em suas mãos: de onde veio essa estrela zumbi e como ela foi criada. Uma explicação é que ela veio de uma anã branca, que é o núcleo que sobra de uma estrela menor como o nosso Sol, depois que ela fica sem combustível. Normalmente, quando as anãs brancas explodem, são completamente destruídas, mas em situações raras, em vez de explodir, uma anã branca pode entrar em colapso e se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons pode então se tornar um magnetar. Essa maneira incomum de formar um magnetar também fornece pistas sobre outro mistério: as rajadas rápidas de rádio, FRBs. São flashes muito rápidos e potentes de energia de rádio vindos do espaço profundo. Algumas FRBs vêm de galáxias tão antigas que não deveriam haver mais nenhuma estrela explodindo. Mas se os magnetares podem nascer de anãs brancas em colapso, isso pode explicar como essas FRBs ainda estão ocorrendo. De qualquer forma, saber como os magnetares se formam poderia nos ajudar a explicar muitos eventos estranhos e poderosos que vemos em todo o universo. Mas até o momento a investigação ainda está em andamento e nenhuma resposta foi encontrada. Estrelas zumbis vagando pelo universo não é o único mistério que ainda não resolvemos. Em algum momento você poderá se deparar com uma delas enquanto viaja pelo cosmos, e ela se parece com nada. A uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra há um buraco. Um vazio que tem muito poucas galáxias. Essa é uma região aproximadamente esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia Via Láctea poderia caber ali milhares de vezes. É um misterioso grande vazio na constelação de Bootes. Faz sentido. Veja bem, as galáxias parecem uma teia gigante. A maior delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos galácticos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Esses vazios constituem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 300 milhões de anos-luz de largura. O grande vazio é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, eu não estava por perto na época, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até pensavam que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas, e sua atração gravitacional ficou mais forte. Elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas, e elas continuaram atraindo cada vez mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar mais do centro, formando galáxias. Se você visitasse um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5, esqueceria tudo sobre vazios e supervazios, e até mesmo estrelas zumbis. Em vez disso, você precisaria se concentrar em sobreviver, pois a região esconde um enxame de mais de 100 buracos negros bem no meio. E esses buracos negros não estão apenas parados lá, eles estão trabalhando, moldando e aglomerando sem parar. Palomar 5 é um grupo de estrelas localizado a cerca de 80 mil anos-luz de distância de nós. Normalmente, aglomerados como esses são densos e bem compactados, com estrelas todas agrupadas. Mas o Palomar 5 é diferente. Ele está espalhado e tem uma enorme cauda de estrelas que se estende por 30 mil anos-luz. Essa bela cauda é chamada de cauda de maré. É como se as estrelas estivessem se espalhando para fora do aglomerado, criando um longo rio de luz. Caudas de maré como essa são raras e difíceis de estudar. Aglomerados globulares como esses são muito antigos. Alguns são quase tão antigos quanto o próprio universo. Mas o Palomar 5 também se destaca porque é o único aglomerado que conhecemos que ainda tem uma cauda de maré ligada a ele. E os buracos negros dentro do aglomerado podem ser os culpados. Eles estão puxando as estrelas do aglomerado, bagunçando suas órbitas e atirando-as para fora do aglomerado. Ou seria atirar com um estilingue? Não sei. De qualquer forma, essas estrelas são o que compõe a cauda de maré. Com o tempo, mais e mais estrelas são lançadas para fora.
O Palomar 5 tem muito mais buracos negros do que o esperado. Cerca de 20% da massa do aglomerado é composta de buracos negros. Mais de 100 deles, cada um com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol. É claro que o Palomar 5 não vai durar para sempre. Em cerca de 1 bilhão de anos, o aglomerado se desfará completamente. Até lá, todas as estrelas terão desaparecido, deixando para trás apenas os buracos negros. Esses buracos negros orbitarão a Via Láctea como um remanescente fantasmagórico do aglomerado que costumava estar lá. Embora esse aglomerado já seja bastante assustador, há algo ainda mais sinistro que você pode ver no espaço: nuvens espessas de gás e poeira chamadas nebulosas. Uma das mais incomuns é provavelmente a NGC 2392, localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e se tornou popular devido à sua aparência incomum. É basicamente um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. As caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. O centro se assemelha a uma bola de barbante, mas na realidade é uma bolha de material soprada no espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Uau! Há algum tempo, o telescópio espacial James Webb avistou um objeto espacial super bizarro voando pela nossa galáxia. Em primeiro lugar, ele não está orbitando nenhuma estrela. Trata-se de um planeta desonesto, que está à deriva no espaço por conta própria. Melhor ainda, essa coisa errante aparentemente tem uma atmosfera parecida com um bolo, e examiná-la pode ser crucial em nossa futura pesquisa de exoplanetas. Além disso, pode nos ajudar a entender como os gigantes gasosos evoluem ao longo do tempo e o que pode acontecer com Júpiter no futuro. Você pode objetar que a Terra também tem uma atmosfera em camadas, com 5 camadas principais e várias secundárias. Mas na Terra, o ar é composto principalmente de nitrogênio e oxigênio. Quanto aos outros planetas, eles são diferentes. Veja Vênus, por exemplo, onde a atmosfera é muito espessa e cheia de ácido sulfúrico. Há exoplanetas com nuvens de vapor de água, ou onde as nuvens são literalmente feitas de areia quente. Mas o que dizer do nosso planeta desonesto? A propósito, não faço ideia de por que ele ganhou essa reputação, mas, por algum motivo, os cientistas decidiram chamá-lo de SIMP. Que pena! De qualquer forma, ele parece ter sua própria combinação única, com manchas de nuvens e reações químicas estranhas acontecendo no alto. Ele é coberto por nuvens feitas de ferro e magnésio, e sua atmosfera tem substâncias químicas à base de carbono flutuando. Cientistas observaram auroras nele. Sim, como a aurora boreal que temos na Terra, mas bem longe no espaço profundo. É a primeira vez que os pesquisadores conseguem fazer uma espécie de previsão do tempo em um objeto estranho como esse. A próxima esquisitice: o objeto não se encaixa em nenhuma categoria. Ele não é um planeta comum porque não orbita uma estrela, mas ele também é menor do que uma anã marrom, que é algo como uma estrela fracassada. Portanto, é algo intermediário, não é bem um planeta, não é bem uma estrela. E embora não seja perigoso do tipo "estamos todos condenados", os cientistas afirmam que objetos errantes como esse poderiam realmente bagunçar as coisas de forma muito séria se vagassem muito perto de um sistema solar. Sua gravidade poderia alterar as órbitas dos planetas, o que poderia levar à instabilidade ou até mesmo a colisões espaciais. Então sim, embora nosso amigo desonesto não seja uma ameaça no momento, ele pode se tornar uma no futuro. Esse objeto estranho tem algumas coisas malucas acontecendo. Em primeiro lugar, seu dia tem apenas 2,4 horas de duração. Imagine o Sol nascendo e se pondo nesse período. É muito rápido. Ele também está a cerca de 20 anos-luz de distância, na nebulosa Carina, o que não é muito longe em termos espaciais. Outra coisa que torna esse tipo especial é o fato de ser o objeto flutuante mais brilhante de seu tipo que podemos ver do hemisfério norte. E como ele está apenas à deriva no espaço, sem uma estrela próxima atrapalhando nossa visão, ele foi fotografado diretamente por telescópios como o Spitzer da NASA. Na verdade, isso é muito raro para algo tão tênue e distante. Quando os cientistas o verificaram em infravermelho, também conhecido como visão de calor, eles notaram que a atmosfera desse objeto estranho estava agindo de forma estranha. Por exemplo, ela estava sempre mudando, às vezes mais calor, às vezes menos.
Algo estranho estava acontecendo, mas o que exatamente? Então, em julho de 2023, uma equipe de cientistas usou o telescópio espacial James Webb para ir mais fundo. Eles o apontaram para o SIMP e coletaram 1 tonelada de dados, cerca de 6.000 medições em apenas algumas horas. Primeiro, eles observaram a radiação de ondas curtas, que é uma espécie de calor de alta energia, e depois fizeram o mesmo com ondas mais longas algumas horas mais tarde. Eles descobriram que o brilho mudava de forma diferente dependendo do comprimento de onda. Algumas partes da atmosfera ficaram mais brilhantes, outras mais escuras e outras não mudaram em nada. Tudo estava em um lugar diferente, mas eles notaram um padrão. Todas as mudanças se dividiam em 3 grupos. Cada grupo tinha sua própria vibração, como sua própria assinatura do que estava acontecendo na atmosfera. E descobriram que o objeto misterioso não estava apenas flutuando sozinho no espaço. Ele era super dinâmico, com camadas de nuvens e gases, fazendo suas próprias coisas. Isso poderia significar que 3 coisas diferentes estavam acontecendo na atmosfera. Para descobrir o que exatamente estava por trás de tudo isso, eles construíram modelos da atmosfera do planeta desonesto. Aparentemente, o primeiro grupo de curvas provavelmente veio de nuvens baixas feitas de ferro. Sim, ferro. Tipo nuvens de metal mesmo. O segundo grupo parece vir de nuvens mais altas, feitas de um mineral chamado forsterita, que é basicamente um cristal rico em magnésio. E parece que essas camadas de nuvens não são lisas, elas são irregulares. Essa irregularidade poderia explicar por que a luz que vem delas continua mudando tanto. Quanto ao terceiro grupo de padrões de luz, eles não estavam vindo de nuvens de forma alguma. A luz parecia estar vindo de muito acima das nuvens, do que eles acham que são pontos quentes na atmosfera. Esses hotspots provavelmente estão conectados a auroras de rádio, algo parecido com a aurora boreal da Terra, mas que ocorre na parte de rádio do espectro de luz em vez de na luz visível. Mas mesmo depois de toda essa modelagem, ainda restavam alguns mistérios. Por exemplo, o primeiro grupo de curvas estava em toda parte, mais do que eles esperavam. Então, eles acham que isso pode ser devido à flutuação de gases à base de carbono, como o monóxido de carbono, que podem absorver certos tipos de luz em momentos aleatórios. De qualquer forma, esta é a primeira vez que observamos diretamente esse tipo de caos atmosférico, mas as poucas horas que os pesquisadores passaram observando o fenômeno não foram suficientes para entendê-lo completamente. Para ter uma visão completa, eles precisarão de dias de dados e esperam usar o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, que será lançado em 2027 para se aprofundar ainda mais. Mesmo que esse objeto misterioso não seja um planeta desonesto, ele merece ser mencionado. Basicamente, são planetas que foram expulsos de seu sistema solar de origem. Sim, tipo expulsos diretamente. Quando um planeta se forma, ele geralmente fica com um grupo de outros planetas em torno de uma estrela. Mas no início, as coisas podem ficar super caóticas. Você sabe, os planetas se chocam, se deslocam, ficam muito mais próximos uns dos outros, e às vezes, um deles é expulso do sistema. Portanto, como não estão ligados a uma estrela, esses planetas errantes estão apenas navegando pela galáxia, totalmente sozinhos. Se eles flutuarem perto de algo maciço, como uma estrela ou um buraco negro, a gravidade dessa coisa pode puxá-los. Mas, caso contrário, eles continuam à deriva. A maioria deles provavelmente foi expulsa quando seu sistema ainda estava se formando e tudo estava uma bagunça. Mas, de acordo com um cientista da NASA, até mesmo sistemas maduros podem expulsar um planeta se as órbitas ficarem muito estranhas ou se algo grande bater nelas. O próximo planeta que temos que investigar não é um planeta desonesto. Ele tem uma estrela-mãe e tudo mais. Mas há outra coisa legal sobre ele. Ele ainda é um bebê no meio de sua formação, e é muito raro vê-lo em ação. O bebê já tem cerca de 3 vezes o tamanho de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Ele faz parte de um sistema a cerca de 400 anos-luz de distância. Ele vem crescendo há cerca de 5 milhões de anos, mastigando gás e poeira do disco ao redor de sua estrela. Uma espécie de buffet cósmico. Mas o fato é que, quando os astrônomos verificaram os produtos químicos na atmosfera do planeta usando um grande telescópio no Havaí, as coisas não bateram certo. Eles estavam observando especificamente o monóxido de carbono e a água, que podem ajudar a descobrir a quantidade de carbono e oxigênio que está flutuando na atmosfera. Acontece que a mistura química do planeta não corresponde exatamente ao material do disco do qual ele está se formando. E isso é muito importante, porque vai contra o que os cientistas pensavam saber sobre como os planetas supostamente se formam. Basicamente, isso está dizendo: ei, seus modelos sofisticados podem ser um pouco simples demais.
Supõe-se que os planetas se formam por aglomerados de gás e poeira que se chocam uns com os outros e se unem. Com o tempo, eles se transformam em planetas completos. Se isso for verdade, então os planetas e o gás ao seu redor devem ter o mesmo tipo de material, quimicamente falando. Mas o PDS-70b está fazendo suas próprias coisas. Assim, os cientistas tiveram duas ideias para explicar o que estava acontecendo. Ele pode estar se formando a partir de material sólido, como poeira e gelo, e não apenas do gás no disco. Esse material sólido tem carbono e oxigênio aprisionados em seu interior. Portanto, quando ele derrete e entra no planeta, já mudou a química. Ou o gás no disco adquiriu mais carbono depois que o planeta já havia se formado. Felizmente, há outro planeta no mesmo sistema, o PDS-70c, e os cientistas esperam que, ao verificá-lo também, possam descobrir a verdade. Aposto que você se lembra que o planeta mais distante do Sol é Netuno. Quando os astrônomos europeus discutiram sobre como chamar um oitavo planeta recém-descoberto em 1846, escolheram o nome da divindade romana do mar. Esse gigante de gelo tem 4 vezes o tamanho da Terra, e se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Ao mesmo tempo, o gigante de gelo é 17 vezes mais pesado. Se você estivesse se aproximando desse mundo gelado, ele pareceria azul e talvez convidativo. Mas essa superfície azul é na verdade uma camada de gás em redemoinho e nuvens permanentes. Portanto, não tenha muitas esperanças, você não conseguiria pousar nesse planeta. Seu manto, composto de gelo, de água, amônia e metano, é o mais próximo que Netuno tem de uma superfície. Mas mesmo lá embaixo, não há solo sólido para se caminhar. De qualquer forma, esse planeta distante é cercado de mistérios e os astrônomos ainda não conseguiram desvendar todos eles. Por que os ventos em Netuno são tão rápidos? Por que esse mundo libera mais calor do que recebe? Por que seu campo magnético é deslocado? E o que é a grande mancha escura? Vamos tentar encontrar algumas respostas. Netuno está cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta natal. Isso significa por que estudar esse mundo distante é tão difícil. Isso também significa que o planeta recebe muito menos luz e calor da nossa estrela. Mas ao mesmo tempo, Netuno irradia muito mais calor do que está absorvendo. Se compararmos Netuno com o vizinho Urano, veremos que, embora Urano esteja mais próximo do Sol, ele emite quase a mesma quantidade de calor que Netuno. Os astrônomos ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas é claro, há teorias porque eles são cientistas. Alguns especialistas acham que há algo feroz no interior do planeta azul que faz com que ele gere mais calor do que recebe. Esse pode ser o motivo das enormes diferenças de temperatura de Netuno, de menos 160 graus Celsius no topo das nuvens geladas do planeta a mais de 6.650 graus Celsius no núcleo do gigante de gelo. Portanto, você vai querer se vestir em camadas. Essas variações de temperatura podem ser o motivo das fortes tempestades de vento. Sua velocidade pode chegar a 1.930 km por hora. Para efeito de comparação, os ventos mais fortes da Terra se movem a uma velocidade de 400 km por hora. Outra coisa curiosa sobre os ventos de Netuno é que eles estão soprando na direção oeste, o que é contrário à rotação do planeta. Um estudo publicado em 2013 supôs que os ventos em Netuno apareceriam em camadas finas com não mais de 960 km de espessura. Uma profundidade tão rasa poderia significar que a condensação e a evaporação da umidade poderiam produzir essas correntes de ar loucamente rápidas. Além disso, há a questão de o campo magnético de Netuno estar deslocado. Se você sobrepusesse um ímã a esse planeta, ele não se alinharia com o centro. Os astrônomos não sabem ao certo por que isso acontece. Os campos magnéticos são produzidos por correntes em movimento, e acredita-se que todos os planetas, inclusive a Terra, tenham algum material condutor em movimento em seus ventres. Mas com o ventre de Netuno, a situação é um pouco diferente. Seu campo magnético está inclinado a 47 graus em relação à rotação do planeta. Isso significa que a rotação e o magnetismo não estão alinhados de forma inerente.
E não se esqueça da grande mancha escura. Não estou falando da tempestade mais massiva do sistema solar. Essa é chamada de grande mancha vermelha e está localizada em Júpiter. Estou me referindo a uma mancha correspondente em Netuno, descoberta pela Voyager 2 em 1989. Em 1995, o telescópio espacial Hubble voltou seus olhos para Netuno. Mas infelizmente naquela época a mancha já havia desaparecido misteriosamente e os cientistas não têm ideia de como exatamente ela desapareceu. Mas adivinhe só, outra mancha escura foi encontrada no gigante de gelo. Os astrônomos já sabem há algum tempo que de tempos em tempos a superfície de Netuno fica pontilhada com essas manchas escuras. Essas descolorações bizarras têm sido associadas a áreas de alta pressão que aparecem e desaparecem ao longo de alguns anos. Mas ninguém havia visto uma mancha escura se formando até recentemente. Desde então, os astrônomos têm observado o nascimento de manchas escuras com bastante regularidade. Agora eles têm uma ideia muito melhor de onde e quando esses enormes vórtices podem se formar. Apesar das suposições, os astrônomos já pensaram que Netuno era um mundo chato e sem características. O gigante de gelo tem uma atmosfera hiperativa. Ela é turbulenta, com ondulações de nuvens e tempestades severas. Além disso, esse planeta tem um sistema de anéis. Infelizmente, esses anéis não são bambolês distintos que circundam Netuno como os de Saturno. Os anéis do gigante de gelo são estranhamente volumosos e contêm pedaços de material que formam arcos no anel externo. Os astrônomos explicam que esses aglomerados são, na verdade, locais onde muitas partículas do anel estão presas umas às outras. O que isso significa ainda não está claro. Mas o que mais gosto em Netuno é o seguinte: os astrônomos acreditam que, nas profundezas do planeta, pode haver uma camada onde chovem cristais de diamante. A pressão e a temperatura intensas no interior de Netuno quebram as moléculas de metano, liberando carbono. Esses compostos de carbono encontram suas moléculas companheiras e criam longas cadeias, que são então exprimidas, formando belos padrões cristalinos como os diamantes. Quando essas formações de diamante atravessam as camadas do manto de Netuno, ele fica quente demais para elas. É por isso que elas se vaporizam, voltam a flutuar e, você adivinhou, repetem o ciclo. Agora você sabe por que isso é chamado de chuva de diamantes. Que tal um pequeno experimento divertido? Digamos que explodimos Netuno, em nome da ciência, claro. Como você já sabe, esse planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que depois de ativar o processo, você veria o manto líquido de Netuno estourar. Seria como um balão cheio de água jogado do 50º andar. Aviso, não faça isso em casa. O impacto enviaria respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. Seria seguido por restos de lava do manto do planeta, líquido e incandescente. E então haveria um furacão de rochas sólidas. Isso é o que restaria do núcleo sólido de Netuno, composto de ferro e outros materiais. Ok, agora vamos montar novamente esse lindo gigante de gelo. Tenho mais um experimento para vocês. Vamos substituir a Lua, sim, nosso bom e velho satélite natural, por Netuno. O gigante de gelo é definitivamente muito maior do que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu. E nós o veríamos não apenas à noite, mas também durante o dia. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo mais permanecesse igual, os eclipses solares pareceriam continuar por séculos. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta seria mergulhado em uma escuridão completa por nada menos que 1h30. E como Netuno também é muito mais maciço que a Terra, sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que, em vez de ter um poderoso companheiro e protetor, nosso planeta acabaria como um satélite, sim, a Lua de Netuno. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão, e haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Oh! Mas vamos supor que tivéssemos a sorte de não cruzar o caminho de nenhum dos satélites de Netuno. Mesmo assim, teríamos problemas mais do que suficientes. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria nosso planeta. Como se precisássemos de mais disso, não? A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, isso parece inquietante.
Portanto, deixe Netuno permanecer onde está agora. Estou bem com a boa e velha Lua. Agora, não precisamos mais de experimentos, mas ouça-me, além da órbita de Netuno, há um misterioso cinturão de Kuiper repleto de objetos gelados enormes. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo outro grande planeta da nossa vista. Eles estarão de complô? Esse planeta hipotético já recebeu o nome de Planeta 9 e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada, ou não. Nosso universo é quadridimensional. 3 dimensões são para o espaço e uma é para o tempo. Agora vamos misturá-las. Estamos obtendo uma bela massa chamada espaço-tempo. Essa massa tem uma característica incrível. Embora não seja possível usá-la para assar uma torta, é possível dobrá-la e rasgá-la. Agora esqueça a nossa analogia culinária. Estamos indo para o espaço. As ondas que viajam pelo espaço-tempo podem viajar a velocidades muito maiores do que a velocidade da luz. Bem, quando se trata de propulsão, ou simplesmente de avançar, viajar pelo espaço ejetando gás quente da parte traseira de sua espaçonave não é a abordagem mais eficiente, mas uma maneira muito mais elegante é manipular o tecido do espaço-tempo ao redor da sua nave. É assim que chegamos ao tópico da unidade da propulsão de Alcubierre ou dobra espacial. Até o momento é apenas um conceito hipotético, mas quem sabe, talvez em 10 ou 20 décadas, usaremos esse dispositivo para visitar nossos parentes que se mudaram para o outro lado da Via Láctea. De qualquer forma, o motor de dobra teoricamente contrai o espaço-tempo na frente de uma espaçonave, expandindo simultaneamente o espaço-tempo atrás dela. Isso permite que a nave se mova de um ponto a outro em uma velocidade incrivelmente rápida. Enquanto a espaçonave estaria distorcendo o espaço-tempo, alguém fora da bolha de dobra da nave a observaria se movendo mais rápido do que a velocidade da luz. Ao mesmo tempo, se você fosse o sortudo viajante dentro da nave, não sentiria nenhuma aceleração. Se pudéssemos tornar realidade esse motor de dobra superluminal, que é uma palavra sofisticada para descrever algo mais rápido do que a velocidade da luz, isso mudaria nossas vidas para sempre. Tal motor nos permitiria viajar por todo o nosso sistema solar e talvez nos ajudasse a alcançar sistemas estelares vizinhos também. Por exemplo, poderíamos chegar a Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo de nós, localizado a pouco mais de 4 anos-luz de distância, em dias ou semanas, em vez de milhares de anos. Infelizmente, tenho que acabar com seu entusiasmo, meu amigo. O motor de dobra tem um grande problema. A força por trás de sua operação, chamada de energia negativa, envolve partículas bastante exóticas. Pior ainda, elas são completamente hipotéticas e, até onde sabemos, não existem em nosso universo. Os cientistas só conseguiram descrevê-las em termos matemáticos. Essas partículas exóticas se comportam de maneiras inesperadas. Por exemplo, elas têm massa negativa. Quem dera eu pudesse fazer um truque desses depois de um jantar em família. E funcionam em oposição à gravidade. Mas espere, ainda existe alguma esperança. Uma nova descoberta pode resolver esse obstáculo aparentemente inabalável. Pesquisadores da cidade de Nova York imaginaram um sistema de energia positiva que não interfere nas leis conhecidas da física. Os autores do estudo afirmam que ele é um divisor de águas e pode ser o primeiro capítulo do manual para viagens interestelares. Veja bem, essa energia positiva faz toda a diferença. Digamos que você seja um astronauta em uma caminhada espacial e decida jogar tênis lá fora. Então você empurra a bola para longe de você, mas em vez de flutuar para longe, a bola te empurra de volta. E esse confronto pode continuar até o ponto em que ela pode arrancar sua mão se você aplicar força suficiente. Essa é uma qualidade da energia negativa de que o motor de dobra precisa. Mas como você pode ver, não há como aproveitar essa energia, e isso parece perigoso. É por isso que provavelmente devemos nos voltar para a boa e velha energia positiva para a construção da bolha de dobra. Essa bolha é uma estrutura esférica que envolve uma espaçonave usando o invólucro de matéria regular, embora super densa. A bolha impulsiona a espaçonave para frente usando a poderosa gravidade da concha. Mas os passageiros dentro da nave não sentem nenhuma aceleração. Uma viagem de elevador é aparentemente mais agitada do que atravessar o espaço em uma bolha como essa. Tudo isso por causa da imensa densidade da casca e da pressão que ela exerceria no interior se fosse controlada adequadamente. E como nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, de acordo com a teoria da relatividade geral, a bolha foi projetada de forma que as pessoas em seu interior pudessem experimentar o tempo normal.
Ao mesmo tempo, a bolha comprime o espaço-tempo à sua frente e o expande atrás da nave, exatamente como o propulsor de dobra que usa a energia negativa. Isso permite que ela se desloque e desloque a nave com uma velocidade inacreditável. As paredes da bolha produzem o momentum necessário, como o momentum de bolas rolando. Se você decidisse assumir a tarefa de controlar uma bolha de dobra, isso exigiria muita coordenação. Essas bolhas precisam de enormes quantidades de matéria e energia para manter os passageiros seguros e manter a passagem correta do tempo. Além disso, a comunicação entre as pessoas dentro e fora da bolha se tornaria super distorcida durante a passagem pelas curvaturas do espaço deformado. É claro que ainda há muitos problemas com os quais os pesquisadores precisam lidar antes de finalmente construir uma unidade de dobra funcional, mas alguns afirmam que o modelo deve se aproximar da velocidade da luz, e mesmo que permaneça abaixo da velocidade da luz, ainda será um grande avanço em comparação com as tecnologias atuais. Veja você mesmo, viajar até mesmo na metade da velocidade da luz para Alpha Centauri levaria 9 anos. Em contraste, a Voyager 1, que atualmente viaja a 61 mil km por hora, precisaria de cerca de 75 mil anos para chegar ao nosso sistema estelar vizinho. Há mais alguns aspectos a serem considerados. À medida que você se aproxima da velocidade da luz, as coisas ficam realmente estranhas. Por exemplo, quanto mais rápido um objeto se move, maior se torna sua massa. E essa massa pode aumentar infinitamente, de modo que o objeto precisará de uma quantidade infinita de energia para manter sua velocidade. Outro problema, os modelos atuais permitem uma bolha de dobra estável somente para uma velocidade constante. Mas então, como você deve acelerar no início de sua jornada? E o que você deve fazer quando precisar desacelerar e parar? Os especialistas afirmam que o processo de criação do motor de dobra é como tentar entender o conceito de automóvel pela primeira vez. Podemos comparar o estágio em que se encontra a tecnologia do motor de dobra com a tecnologia dos automóveis no final do século XIX. Naquela época, a viagem de automóvel era possível, mas parecia um processo complicado com o qual nem todos podiam lidar. Agora, toda a ideia do motor de dobra é esticar e apertar o espaço para percorrer o universo. Bem, há uma teoria que ainda é mais ousada. E se em vez de dobrar o espaço-tempo, nós simplesmente o rasgássemos? Pense da seguinte forma: quando você dobra o espaço-tempo, ainda precisa lidar com todo o alongamento e compressão. É como dobrar um mapa de papel. Você ainda precisa arrastar o dedo pelas dobras. Mas tente rasgar o papel ao meio e juntar as duas pontas. Bam! Você já está em seu destino. Então, como podemos rasgar o espaço-tempo? Talvez não seja necessário. Os buracos negros podem já estar fazendo isso. No centro de um buraco negro, a gravidade enlouquece. Tudo entra em colapso em um ponto infinitamente pequeno e o próprio tempo para. Esse ponto, chamado de singularidade, pode ser o próprio rasgo no espaço-tempo. E se você pudesse entrar com sua nave espacial em um buraco negro grande o suficiente, a gravidade poderia ser suave o bastante para que você sobrevivesse à viagem. E então, alguns cientistas acham que você pode sair do outro lado do universo por um buraco branco. Outro tipo de rasgo é chamado de buraco de minhoca. Ao contrário de um buraco negro, os buracos de minhoca têm uma entrada e uma saída. Eles são como um atalho de túnel cósmico. Se pudéssemos descobrir como encontrá-los, abri-los e evitar que se fechem novamente, poderíamos obter a chave para as viagens intergalácticas. E agora prepare-se para uma reviravolta: tunelamento quântico. Digamos que você esteja jogando um jogo de videogame e seu personagem possa atravessar paredes magicamente. Isso é parecido com o que as partículas fazem no tunelamento quântico. As partículas podem tunelar através de barreiras, mesmo que não tenham energia suficiente para ultrapassá-las, graças à sua natureza ondulada e quântica. Mas e se as partículas pudessem fazer um túnel quântico através de buracos de minhoca conectados? Em vez de simplesmente atravessar uma parede, elas estariam pegando atalhos cósmicos no espaço-tempo e indo de uma parte do universo para outra instantaneamente. Em teoria, isso poderia abrir possibilidades totalmente novas para a forma como entendemos o universo e viajamos por ele. Há muito tempo, os cientistas acreditam que buracos negros realmente enormes, os chamados supermassivos, estão localizados no meio de todas as grandes galáxias. Mas, por alguma razão, por mais que tentassem, não conseguiram encontrar nenhum em uma chamada Southern Pinwheel, também conhecida como Messier 83 ou M83, que tem forma de espiral e fica a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância de nós. Mesmo assim, os pesquisadores tinham certeza de que deveria estar lá, e isso foi muito confuso.
E agora, o superpoderoso telescópio espacial James Webb pode ter encontrado uma pista de que realmente existe um deles escondido no meio da M83. Os buracos negros supermassivos consomem grandes quantidades de gás e poeira, o que os faz brilhar muito. A M83 não parecia brilhar, mas será que esse brilho poderia estar apenas escondido por nuvens espessas de poeira? De fato, as incríveis câmeras do James Webb detectaram aglomerados de gás ionizado especial que aparecem quando um buraco negro está fazendo seu trabalho, devorando matéria. Então, basicamente, ele pode estar brincando de esconde-esconde conosco, e o supertelescópio pode ter nos ajudado a descobrir esse mistério de longa data. Então, o que exatamente os cientistas viram? Foi uma luz brilhante proveniente de gás neon que precisa de uma quantidade enorme de energia, muito mais do que as estrelas normais conseguem produzir. Esse brilho é um forte indício de um núcleo galáctico ativo oculto. Mesmo as poderosas explosões de estrelas, chamadas de supernovas, não liberam energia suficiente para produzir esse tipo de luz. Portanto, um buraco negro supermassivo parece ser a razão mais provável. Por outro lado, essa não é a única razão possível. O brilho também pode vir de ondas de choque que se movem através do gás entre as estrelas, chamado de meio interestelar. Para descobrir isso, os cientistas vão dar uma olhada ainda mais de perto usando outras ferramentas espaciais poderosas, como o telescópio Hubble, o ALMA e o Very Large. Ao mesmo tempo, essa descoberta mostra como o James Webb é incrível. Aparentemente, ele pode encontrar coisas no espaço que antes estavam escondidas de nossos olhos. Outro exemplo é um buraco negro impossível que ele ajudou a detectar. Pensando bem, esse achado pode não ser tão surpreendente quanto parecia em um primeiro momento. Vamos descobrir esse mistério juntos. O fato é que os astrônomos pensaram ter encontrado um buraco negro super faminto que estava comendo coisas 40 vezes mais rápido do que deveria. E isso era algo que não fazia sentido com as leis da física existentes. Esse monstro, chamado LID 568, foi detectado com a ajuda do James Webb e era dos primórdios do universo, tendo se formado apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Assim, a princípio, parecia que o buraco negro voraz estava comendo demais e muito rápido. Isso teria feito com que ele crescesse muito, muito rapidamente, o que era surpreendente para uma época tão antiga do universo. Mas agora, depois de observar novamente com o supertelescópio, os cientistas perceberam que estavam errados durante todo esse tempo. O buraco negro não estava quebrando as regras de forma alguma. O que realmente aconteceu foi que uma poeira espessa se interpôs no caminho e fez com que parecesse que ele estava devorando mais do que realmente estava. O funcionamento normal de um buraco negro é o seguinte: quando o material cai nele, ele fica superaquecido e brilha intensamente. Existe uma regra chamada limite de Eddington, que nos diz que o máximo que um deles pode comer é baseado em seu tamanho. Se tentar engolir mais, a luz que ele emite empurra o material para longe, portanto não pode ingerir mais. Alguns buracos negros podem devorar um pouco mais do que essa regra diz. Isso é chamado de acreção super Eddington, mas não 40 vezes. E o primeiro palpite dizia que o LID 568 estava fazendo exatamente isso, quebrando esse limite em grande estilo. Mas então, o novo estudo, publicado em abril de 2025, mostrou que ele estava realmente se alimentando em um ritmo normal. O erro veio do fato de não enxergarmos claramente por causa de toda a poeira no espaço. Ela bloqueia e dispersa a luz, tornando mais difícil para vermos o buraco negro com clareza. Portanto, no final, nosso amigo não estava tão faminto e era bastante normal. Um pouco decepcionante, não é? Os cientistas dizem que, se um buraco negro estiver oculto por poeira, como o LID 568, é preciso corrigir as medições de luz dela para obter o tamanho correto dele. Se isso não for feito, pode-se obter o tamanho errado, o que também atrapalha o cálculo do limite de Eddington. Em seu estudo, a equipe mediu o tamanho do buraco negro usando luz infravermelha. Ela não é bloqueada pela poeira tanto quanto a luz normal, que é a que os cientistas normalmente utilizam. Graças a isso, descobriu-se que ele era quase 1 bilhão de vezes maior que o Sol e cerca de 40 vezes maior que a antiga estimativa. Com esse novo e maior tamanho, os pesquisadores puderam corrigir o cálculo do limite de Eddington, o que deixou claro que o monstro não era tão faminto e bizarro quanto se pensava. Portanto, seus hábitos alimentares não significam que se trata de um buraco negro gigantesco que está crescendo muito rápido.
Os cientistas já sabiam que a poeira pode atrapalhar as medições dos buracos negros, mas nem sempre foram bons em corrigir isso ao estudar galáxias distantes. Dessa maneira, outros também podem ter sido medidos incorretamente e mal compreendidos. A nova forma de medição da equipe pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre esses buracos negros que estão ocultos pela poeira nas galáxias, especialmente as pequenos pontos vermelhos descobertas com o James Webb. Quando os especialistas observaram as primeiras imagens dessas partes distantes do universo, encontraram algo totalmente novo, um grupo de galáxias minúsculas e supervermelhas, por isso o nome. Há centenas delas. Esses pontos só aparecem durante um curto período da história do universo, quando ele tinha cerca de 1 bilhão de anos. E são muito confusos. Eles se parecem com duas coisas totalmente diferentes. Galáxias realmente pesadas repletas de estrelas ou de tamanho modesto com um buraco negro supermassivo no meio. Mas uma coisa é certa, a típica galáxia ponto vermelho é minúscula, apenas cerca de 2% do tamanho da nossa Via Láctea, e algumas são ainda menores. Então, o que os faz brilhar? Há duas ideias principais. Uma afirma que cada pequeno ponto vermelho é preenchida com um número absurdo de estrelas, até 100 bilhões, que é aproximadamente o mesmo número que da Via Láctea, embora uma ponto vermelho seja muito menor. Imagine estar em uma sala enorme e silenciosa, que é como o espaço próximo ao nosso sistema solar. Agora imagine essa mesma sala completamente lotada com toda a população de um país muito grande, superlotada. É assim que pode ser o interior de um pequeno ponto vermelho, um dos lugares mais cheios do universo. Os cientistas nem mesmo têm certeza de que galáxias tão repletas possam realmente existir. Outra ideia é que essas pontos vermelhos sejam pequenas galáxias com um buraco negro gigante no centro. Os cientistas podem identificar sinais de buracos negros ao observar como o gás gira em torno deles. Eles emitem um tipo especial de luz, e em muitos pontos vermelhos os pesquisadores viram esses sinais. Agora, eis a parte estranha. Os buracos negros parecem grandes demais para galáxias tão pequenas. Normalmente, um deles é apenas uma pequena parte do peso de uma delas, cerca de 0,1%. Mas em alguns desses pontos pode ser quase tão pesado quanto a galáxia inteira. Isso é realmente incomum, por isso os cientistas chamam esses monstros de supermassivos. E há mais um mistério: os buracos negros normais emitem raios-x, e esses não. Mesmo quando os cientistas usaram telescópios especiais para procurar raios-x, não conseguiram encontrar nenhum. É como se esses estivessem brincando de esconde-esconde, e ainda não temos os meios necessários para encontrá-los.